Glória a Deus. Boa noite, graça e paz sejam multiplicadas nas nossas vidas. Esse é o propósito de Deus nesse tempo, nesse ajuntamento. Você é bem-vindo. Deus é favorável a você. Você está aqui por Deus mesmo. Não foi você que iniciou esse processo, foi Deus, de promover essa atração, de forma que você está perseguindo essa busca, esse anseio, essa sede que Deus propôs ao teu coração e você tem administrado bem. É uma bênção estar aqui. Diga obrigado, Senhor, por estar aqui. Como Humberto falou, tivemos dias essa semana, nós só tivemos a oportunidade de participar a partir de ontem, onde ficamos expostos aqui, tivemos palavras poderosas, mas o ambiente estava muito favorável. O coração, a devoção, a consagração que essa igreja tem apresentado para Deus tem atraído a manifestação da glória de Deus. E você está bem no meio disto, amém? Quem esteve aqui na conferência de oração? Glória a Deus, que maravilha, muita gente. Então toca na pessoa que está do seu lado aí e diga para ele assim, receba. Aleluia. Tivemos um tempo poderoso e pode ter certeza, aquilo que Deus participa não fica limitado. Isso está no ambiente, isso foi compartilhado, isso foi introduzido e de alguma forma vai te alcançar na continuidade. Tivemos hoje à tarde, não tive a oportunidade de participar pela manhã, mas ouvimos da bênção que foi essa celebração da família. E hoje à tarde tivemos um culto poderoso. Janaína ministrou uma palavra tremenda. Eu creio que vai te abençoar. Então, termina aqui e tenha outro culto em casa, amém? Você podia ficar em pé, queria orar com você. Eu sei que sentado também dá certo, mas esse exercício às vezes é bom para a nossa carne entender. Estou no culto e se faz necessário mesmo levantar mãos santas. Levanta tuas mãos, Pai, no nome de Jesus. Essa oportunidade é tua e queremos ter zelo em te representar e acolher com mansidão na oportunidade da ministração, que o Senhor tenha ampla liberdade de operar tanto o querer como o realizar de todas as coisas. Nós nos submetemos para corresponder a falar as palavras que ouvimos e fazer aquilo que temos visto o Senhor fazer. Eu declaro paz, que pessoas sejam encontradas nos níveis que elas estão, Pai, e que haja um despertamento, uma atração, um movimento, de maneira que a gente corresponda à oportunidade que o Senhor tem concedido, o propósito de aperfeiçoamento. Aquele que começou a boa obra quer completar, e nós nos deixamos levar, Senhor. Tenha liberdade de nos conduzir a essa plenitude. Diga isso, eu desejo a tua plenitude. Te dou graças no nome de Jesus. Glória a Deus, sejam bem-vindos. Que oportunidade maravilhosa. Estamos, pode sentar, nos preparativos para a entrada de um novo ano. Sabemos que Deus é eterno, e o calendário não move Deus, mas Deus lida com a gente. E o calendário tem uma representação para a gente. E Deus estará mesmo iniciando esse período novo que para a gente representa o ano de 2025, com propósitos. E Ele deseja que você esteja inserido, participando, não assistindo. Diga, eu não vou assistir 2025. Eu vou participar. Eu não sei se você tem entendimento, mas os planos de Deus são planos de paz e não de mal. Deus já começou uma boa obra nas nossas vidas, já fomos alcançados, salvos, estamos no reino de Deus, no lugar onde o seu governo opera, e o governo de Deus traz esse resultado: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então eu posso afirmar, o que Deus tem planejado para a continuidade da tua vida envolve justiça, paz
e alegria no Espírito Santo. Diga: no meu futuro, me aguarda justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Oh, aleluia! Podemos viver bem se entendermos a nossa responsabilidade em corresponder o que Deus tem para as nossas vidas. Às vezes pessoas pensam que o fato de ter de Deus uma promessa fará ela desfrutar daquilo que foi apresentado ou proposto por Deus. Mas a Bíblia diz que pessoas tinham da parte de Deus uma promessa e não conseguiram desfrutar do benefício daquilo que Deus tinha se antecipado, informando a intenção dele sobre aquela pessoa, aquele grupo, aquele propósito. Queria que você abrisse lá, não é bem, eu quero apenas te preparar para o que nós vamos estar falando. Em Hebreus, capítulo 4, a Bíblia fala de pessoas que tinham a promessa, mas elas não desfrutaram, não conseguiram receber o que Deus intencionava para a vida delas. E o meu alerta hoje à noite é que você tenha o cuidado de receber o que Deus tem proposto para você. Eu ouvi um ministro não li, eu acredito no livro, eu acho que é de oração, falando sobre essa questão a nossa fidelidade a Deus, ela é medida pela a participação das promessas de Deus. Às vezes a gente deixa passar, a gente ignora, e até pode parecer humildade, Deus propor algo para a gente e a gente sobejar. E a gente dá essa despretensioso, eu não tenho interesse na promessa. Só que a promessa, ela faz parte do propósito. Quando Deus propõe algo para a nossa vida, Ele não está visando unicamente você. Aquilo vai te proporcionar a dar a Deus o fruto que Ele necessita. Não participar das promessas de Deus não é humildade, é loucura. Porque a nossa fidelidade, ela é também vista na participação das promessas, daquilo que Deus tem proposto para as nossas vidas. Não querer participar das promessas não é humildade. Você está comigo? Porque uma vez que você participa, você vai conseguir responder ou corresponder com a expectativa que Deus nutre a teu respeito. Não pense que você é um Zé Ninguém. Não quero machucar quem é José e tem um apelido de Zé. Mas é um nome que a gente usa para esse comportamento retraído, que não é nada, que só vive de favor. E tem muitas pessoas que repetem a sua vinda à igreja com esse aspecto de carência. Não foi para isso que Deus pensou a teu respeito. Não há um ser humano na face da terra que Deus não pensou que ele reinasse, que ele governasse, que ele tivesse domínio. Quem atrapalhou esse processo foi o diabo, trazendo esse complexo de inferioridade, que a gente aceita ser ninguém. Deus te chamou e tem um propósito na tua vida. E diga comigo: a participação das promessas me qualifica a ser e fazer aquilo que Deus tem expectativa. Então a Bíblia diz aqui: temamos, portanto, ou tenha cuidado, que sendo nos deixada a promessa, diga comigo, a promessa, de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenham falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Então nós temos aqui uma advertência, dizendo: tenha cuidado para que a promessa de Deus ou as promessas de Deus, elas não seja desperdiçada. Você deixe de participar, não entrar naquilo, não participar daquilo, porque se faz necessário
uma resposta da nossa parte. Tem um conceito no meio cristão, era muito falado no meio evangélico, que quem tem promessa de Deus não morre. O fato da promessa é a parte da fidelidade de Deus. Isso não quer dizer que você vai participar. Isso não quer dizer que você vai desfrutar. A parte da promessa é Deus deixando evidente a parte dele, o compromisso dele. Mas ele aguarda da nossa parte uma resposta. E a resposta está relacionada ao crer. E no crer tem ação. Diga, as promessas de Deus para a minha vida dependem de mim. Eu estava lendo, né? Isso aqui foi no livro de Nancy. E ela compartilhou algo, eu queria levar você lá. Em 1 Samuel, o nosso tema é sobre estar respondendo, né? Consagrando ao chamado ou consagrando-se ao plano do Senhor, ao plano de Deus. Às vezes a gente está passivo, a gente se converte, começa a frequentar a igreja, mas sem esse entendimento que tem algo que a gente precisa agregar, participar, ativar. Posso afirmar que todos aqui têm um chamado da parte de Deus, que é aquilo para o qual Deus te chamou, você é útil, você é bom demais. Aquilo que você vai fazer para Deus trará satisfação, louvor, glória a Deus. Tem muita gente na condição só de receber. Eu tenho feito essa confissão no curso da minha vida. Eu não sou um que recebe apenas. Eu sou um doador. Deus não me chamou apenas para ser um mendigo espiritual. Me dá. Eu sou um doador. Deus ama dar, você deve amar dar. Eu sei que isso se refere a dinheiro, a bens, mas eu estou falando aqui sobre Deus amou de tal maneira que deu. Isso envolve mais do que dinheiro, é a vida, é algo que compete ao teu interesse, a valores. Estamos prontos a dar ou somos consumidores? A gente precisa sair dessa mentalidade de consumidor. Estamos na igreja para receber. Estamos na igreja para a nossa vida ficar melhor. Estamos na igreja para nos sentirmos bem. Eu acredito, irmãos, Deus está esperando essa resposta adulta da parte dos seus filhos. Nós estamos aqui para dar. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito para comigo? E eu não quero que você foque em dinheiro, não. Eu quero que você foque no dom, que vai exigir de você tempo, que vai exigir de você dedicação, ser liberal na atenção. Tem um sentimento, né, que tem produzido um efeito muito danoso, é o egoísmo. O egoísmo, ele inibe o amor. Tem pessoas que até consentem, elas dizem assim: eu admiro muito o gesto de dar, eu admiro muito a compaixão, eu admiro muito as pessoas que são misericordiosas. Às vezes nós olhamos para quem está envolvido em trabalho social, que dá do seu tempo, dá do seu dinheiro, dá da sua vida, e você admira, você concorda, você só não consegue ser aquilo. E às vezes nós damos uma resposta, é o chamado, é porque Deus não me chamou. Mas Hebreus capítulo 10, versículo 24, diz que quando você considera os outros, você estimula o amor. Por que as pessoas não estão percebendo o amor? Porque não estão fazendo o exercício. Qual é o exercício que estimula o amor a aparecer em você? Considerar. A gente tem trabalhado o egoísmo. O mundo está com uma cultura do egoísmo. Ora, diga as selfies. Você está comigo? Tudo eu tenho que estar. A minha parte, o meu interesse, o meu ganho. A gente vive isso no dia a dia. Eu ouvi, né, de um, eu não lembro, o nome dele é um pouquinho difícil de pronunciar, mas ele dá um testemunho, né, que ele, quando na idade universitária,
ele fazia um curso, me parece, bíblico, e disse que o professor de religião dele tinha essa piedade, essa sensibilidade, e ele deu essa instrução, que aqueles alunos, eles deviam praticar por um período aí de 6 meses, a doação. Ele disse, eu dou como instrução, você priorizar os outros. Se só tiver um lugar para sentar, se esforce para sacrificar esse apetite de satisfazer você. Deixe o outro ter benefício. Desde o seu tempo para ajudar outras pessoas. Abra mão do seu conforto e proporcione para as pessoas. Diz que os alunos voltaram, inclusive esse do livro. Voltou para testemunhar. Aquela experiência mudou minha vida. O que ele estava fazendo? Ele estava considerando os outros, estimulando um músculo. Qual o músculo? O amor, a compaixão, a misericórdia. Irmão, se nós não frearmos esse comportamento egoísmo, nós vamos perder toda a sensibilidade espiritual. Que tem tirado a gente da oração, da intercessão, porque está tirando do nosso tempo. Vivemos dando migalhas para Deus, porque o campo do egoísmo está muito desenvolvido. Eu não sei qual é a tua realidade, mas nós precisamos trabalhar na contramão disso. Nós ouvimos anos atrás sobre aceleração, e eu acredito que houve um tempo mesmo da gente acelerar, de ganhar, alcançar, mas eu tenho uma percepção que a gente está entrando num tempo de detalhes, que vai requerer, às vezes, estar parado para fazer uma observação de coisas que estão necessárias para a composição, para continuarmos ir à frente. Se a gente apenas avançar sem ajustar os detalhes, talvez não chegue. Tem detalhes que precisamos ajustar. Então eu ouvi, em 1 Samuel, queria que você fosse lá comigo, eu achei interessante isso aqui, capítulo 3. Olha que interessante. O jovem Samuel, 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos os olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te. E ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Ele se levantou, foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel, 3ª vez. E ele se levantou e foi a Eli, e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel, vai, deita-te, se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio a palavra do Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos.
Quero só chamar a tua atenção aqui. Um jovem, diga um jovem, inexperiente, ainda não conhecia o Senhor, nem a palavra ainda tinha sido manifesta a ele. Mas isso não impede de Deus ter um chamado na vida dele. O fato dele não conhecer, o fato dele não saber responder, não impede ele ser chamado de Deus. Ele não passou a ser chamado porque conhecia. Ele não passou a ser chamado porque respondeu. Ele era chamado por Deus. Deus insistiu nessa iniciação, Samuel, Samuel. E ele só respondia no campo que ele entendia. Tem uma voz me chamando, eu tenho um Senhor, deve ser Ele. Ele se dirigia a Eli e disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Não te chamei, volta a deitar-te. Foi instruído quando Eli percebeu que se tratava de algo espiritual pela repetição. Ele disse: volta, te deita. E quando você ouvir, você pronuncia essas palavras. Disse Samuel: fala que o teu servo ouve. Ele voltou e quando ouviu a mesma saudação, Samuel, Samuel, ele complementou: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. E Deus deu continuidade o que tinha a comunicar. Fica comigo. Enquanto nós não sabemos responder, Deus inicia um diálogo que não tem continuidade, porque Ele está esperando a nossa resposta. Tem muitas pessoas que estão vivendo nessa introdução, essa tentativa de Deus, do desenvolvimento espiritual, mas eles não estão dando resposta. Então parece ser só iniciante, Samuel, Samuel, 4 vezes, 3 sem resposta, na quarta vez, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. E somente quando houve essa consagração, essa dedicação, Deus deu continuidade, falando a mensagem ou o que esperava dele, o que tinha para ele desempenhar. Nancy fala, no livro de oração, ela diz: uma coisa importante aqui é ser instruído. Às vezes a gente não sabe dar resposta porque não somos instruídos. Mas como eu li lá em Hebreus, a palavra nada aproveitou, porque não associaram ação, fé. Talvez você tenha ouvido demais. Você tem sido ensinado demais, mas não tem feito como Samuel, voltado para o seu lugar e dar a resposta certa a Deus, para que Ele possa dar desenvolvimento naquilo que Ele pensa a teu respeito. Dar continuidade no plano e no propósito que Ele tem com você. Samuel tinha um chamado poderoso. Mas se ele não tivesse sido instruído a dizer: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve, se ele não tivesse deliberado a sua consagração, talvez a limitação do acesso de Deus a ele tinha ficado apenas nessa introdução: Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. Por que? Diga, porque foi instruído. Alguém o instruiu por ter experiência e saber é o Senhor. E ao Senhor se responde assim: fala que o teu servo ouve. E quando ele correspondeu à expectativa, houve uma continuidade no processo do propósito e do chamado. Quero falar hoje, sobre essa consagração ao chamado de Deus, que envolve resposta da tua parte.
Você não pode ficar parado. Eu estou aqui na posição desse ministro mais experiente, mais velho, para te dizer, tem coisas que você precisa dizer a Deus para deliberar essa continuidade do que Deus pensa a teu respeito. Porque você não é um consumidor, você não vive só para receber. Deus pensa algo a teu respeito. Na verdade, Deus tem medida cheia para você. A Bíblia diz que Ele concedeu as unções ministeriais, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, até que todos, não alguns, até que todos cheguem à perfeita varonilidade, à estatura de varão perfeito. Deus tem medida cheia para você. Deus tem estatura completa para você. Tem pessoas limitando a continuidade da instrução de Deus, porque se consideram leigos, que só vêm à igreja para receber, que Deus não tem expectativa na sua obediência, que você só serve para frequentar e dar oferta, que faz necessário consagração da tua parte. Eis-me aqui, Senhor, fala, que o teu servo está ouvindo, com disposição de obedecer, de colocar em prática o que tu tens na minha vida. Por que isso é tão importante? Porque tua vida depende disto. Você não vai se dar bem na vida se você não corresponder o que Deus pensou a teu respeito. Você está comigo? Tem pessoas que têm feito essa opção. Tem um texto lá em Ageu que eu tenho falado, porque me chamou a atenção, que Deus diz assim, as pessoas dizem, então é o que o céu escuta aqui da terra. As pessoas dizem, ainda não é tempo de que a casa do Senhor seja edificada. Ou, em outras palavras, ainda não é tempo de me envolver. Tem pessoas vivendo essa liberdade, que eu acredito que nós não temos. A gente foi inserido em uma salvação para participar de um propósito. Tanto é que você não é uma anomalia, você é membro do corpo de Cristo. Você foi inserido para participar de um corpo. Esse corpo tem um cabeça, e tem um alvo, tem um objetivo, tem uma ação. É loucura proclamar independência e dizer eu vou fazer diferente do prescrito, ou não vou participar das promessas, eu não tenho interesse. Não pode, você está sendo salvo. É favor de Deus nos colocar nisso. Não somos escravos para ser tirado da gente, somos beneficiados em fazer parte dessa tão grande salvação, dessa tão grande oportunidade. É loucura não responder. Aí é interessante que Deus diz assim, esse povo diz, ainda não é tempo de me envolver. Aí ele diz, acaso é tempo de vocês ficarem envolvidos nas coisas de vocês e ter as suas casas ou as suas coisas bem acabadas, enquanto as minhas permanecem como refúgio? Tem muita gente rejeitando o chamado, porque estão atenciosos demais ao seu contexto de vida. É loucura. Porque jamais você vai alcançar o que você precisa da vida se Deus não estiver envolvido com você. A proposta é deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Só há uma possibilidade de você ser satisfeito se Deus puder participar da tua vida para endireitar os teus caminhos. E o que faz disso? Submissão da nossa parte, participação das oportunidades, ter mesmo essa prontidão, ser rápido, ousado em responder. O comportamento de Samuel me chama a atenção.
um profeta poderoso, com tantos feitos para o Senhor, mesmo como criança, rápido e insistente, porque eu fico medindo às vezes por mim. Depois que eu fui uma vez e o profeta disse: eu não te chamei não, volta e vai te deitar. A próxima vez eu repreendi, essa voz está repreendida. Não deu certo, eu ia mais de novo, mas 3 vezes. Olha a prontidão de obediência. Tem pessoas que não repete um posicionamento, fiz, não deu certo, não repete de novo. Vai de novo. É uma demonstração que você está tentando acertar, que você está manifestando um propósito. De novo, fala, estou aqui, tu me chamaste, não te chamei, 3 vezes. Até ser instruído. Não, quando acontecer isso, é o Senhor. Diga: estou aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Será se tem muitas pessoas aqui hoje que estão dispostas a interromper o curso da sua vida, que possa ter muito desse elemento egoísta, do que você gosta, do que você quer? Tem pessoas obstinadas em alcançar determinadas coisas e até pensa: depois que alcançar, eu vou me dedicar a Deus. Mas pode ser que estas coisas vai te tirar de Deus. Então se faz necessário trabalhar mesmo essa antecipação, essa submissão, essa consagração. Fomos colocados nisso. Você vive uma grande oportunidade. Você tem o privilégio de estar exposto a uma inspiração. As coisas, elas são assim: Deus levanta um líder, dá a ele uma visão e depois vai unir talentos, chamados, vocações para o cumprimento dessa visão. Cada um não tem que receber uma visão. Eu não tenho uma visão, eu apoio uma visão. Isso não diminui a minha realização. Eu vou ser pleno, eu vou ser abençoado, correspondendo ao que Deus tem na minha vida. E o que Deus tem na minha vida é apoiar uma visão. Então, como eu respondo, como eu me dedico, determina a minha fidelidade. O que me faz importante não é ser o principal, o cabeça. Se você está congregando aqui, essa igreja tem um líder. E esse líder tem uma visão. E é uma visão tão maravilhosa. No culto de 5 horas, Janaína apresentou uma foto, e que nessa foto mostrava, né, essa inspiração, essa sensibilidade que a liderança dessa igreja tem tido, na pessoa do pastor Humberto e os demais pastores, de estar perseguindo essa necessidade de corresponder. Fala que o teu servo ouve. Eu acredito que essa igreja, como liderança, comunica isso para Deus. Estamos prontos a parar, estamos prontos a mudar. Fala que o teu servo ouve. Dando liberdade de Deus dar instruções. E ficou interessante porque na foto o pastor ficou envolvido numa chama de fogo, né, demonstrando um fogo naquilo. Eu creio nisso. Agora, esse fogo está sobre quem? Unicamente Humberto? Não, ele é o líder que Deus levantou. Deu a ele uma visão. E te deu o privilégio de estar ligado, de estar associado. Então não diga: ainda não é tempo de me envolver. Ah, mas eu sou novo. Samuel também era. Ele não conhecia o Senhor e nem a palavra do Senhor tinha sido manifesta a ele. Ou seja, a parte espiritual ou ministerial não estava ativa. Mas o fato dele estar no lugar certo possibilitou a iniciação
do que Deus tinha na vida dele como um chamado. E eu te pergunto, por que Deus não ajudou ele? E já que ele não estava entendendo, Deus não já disse assim: Samuel, Samuel? Esperado um pouquinho, ele não respondeu e ele ter trazido a mensagem. Não, Deus não fez, até que ele desse a resposta adequada, até que ele comunicasse o comprometimento do coração dele. É por isso que a Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Tem muitas pessoas que estão esperando da parte de Deus uma resposta, mas é a sua vez. A jogada está com você. Enquanto você não responder, Deus não pode dar continuidade ao diálogo, aquilo que Ele quer desenvolver na sua vida. Você está comigo? Consagração, ter esse entendimento, essa dedicação, querer de forma espontânea, devocional. Eu te aconselho a iniciar esse processo de aproximação. Eu te asseguro, há muita possibilidade de realização, de felicidade. Quero ler com você, respeitando as pessoas mais novas, que não têm todos os versículos conhecidos. João, no capítulo 15. João, capítulo 15. Versículo 16, ele diz assim: não fostes vós que me escolhestes. Pelo contrário, eu vos escolhi. Versículo 16 do capítulo 15. Eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Preste atenção comigo aqui. Segundo essas palavras de Jesus, Ele nos chamou e nos designou. Tem um desígnio para você. Você não é alguém solto no meio da multidão. Deus te chamou e te designou, e tem uma expectativa que você corresponda a esse desígnio, ao ponto de manifestar resultados, frutos. Você está comigo? A fim de que tudo quanto pedirdes a Deus, vos conceda. Então fica claro para mim, ter uma vida preenchida, suprida, tendo resposta de Deus para cada uma das nossas necessidades, tem muito a ver em Deus nos encontrar no lugar certo, frutificando. Então tem pessoas que elas estão sentenciadas a viver uma necessidade eterna. E passa a ser um mau testemunho, porque muitos interpretam está fazendo a vontade de Deus por estar na igreja. Eu estou na igreja, eu vou todo culto. Mas a minha pergunta é: você tem se consagrado ao plano que Deus tem na sua vida? Você tem entendido que Deus tem algo com você? Você tem sido ensinado que nessas convocações da parte de Deus, talvez você diga: eu nunca ouvi a voz de Deus. Eu também nunca ouvi de uma forma nítida, audível. Mas ouvi da forma que Deus escolheu para se comunicar. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica no nosso espírito, é uma comunicação interior. É como receber mensagem. Para mim, tanto faz mensagem de áudio como de texto. Comunica do mesmo jeito. Tanto faz, eu estou indo, como eu estou indo. É a mesma coisa. A voz audível ou a impressão. Dá no mesmo. Nem sempre Deus fala por áudio. Mande áudio, não adianta não.
Ele vai falar por texto, é aquela impressão. Você sabe, a mensagem chegou. É aquela compreensão, aquele entendimento. Deus está falando. Novo convertido. Deus, essa instrução da parte de Deus deve ser o mesmo com você. Fui visitar uma igreja a convite. Nunca tinha ido numa igreja evangélica. Quando estava naquele culto, aquela impressão: esse povo é de Deus, fique no meio deles. Aquele entendimento, eu preciso fazer parte disso. Isso me levou à conclusão de levantar a minha mão no final daquele culto. Fazem 40 anos que isso aconteceu. Nas primeiras semanas, eu fazia parte de um ministério onde eles praticam, dá a oportunidade para despertar o chamado. E minhas irmãs já eram frequentes, dizer, eles vão te chamar. Eu, novo convertido, uma semana. Tomado de timidez na personalidade, mas aquela impressão de novo: nunca diga não a uma oportunidade. E quando eles disseram, vamos ouvir o novo convertido, eu queria dizer não, mas aquela impressão me instruiu: não diga não. Depois essa mesma instrução disse: dê de graça o que de graça você recebeu, me empurrando, me dando essa sugestão, né, de ser útil, de começar a fazer alguma coisa. E foram essas instruções que foi me levando. Eu estou aqui hoje, eu não estou no fim do que Deus pretende na minha vida, mas eu posso testemunhar em estar respondendo ao desígnio de Deus, tem trazido muitos favores em respostas. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu vou te dizer, o que vai levar Deus a te responder não é a tua necessidade. Tem pessoas que pensam assim: está ruim agora, mas se ficar pior, Deus age. Né? Aí você vai ter a tristeza de ficar pior e ainda Deus não fazer nada. Porque não é a forma que ativa o agir de Deus, não é o tamanho da necessidade. Vai ter pessoas testemunhando: irmãos, eu passei numa banca, não tinha dinheiro, estavam com vontade de comprar um chiclete. Pois não é que uma pessoa disse: quer um chiclete? Aí você diz: não acredito, eu com a necessidade do meu aluguel e Deus suprindo chiclete. Não é a necessidade que traz a manifestação de Deus. Deus pode dar o chiclete e o aluguel. Para Deus não difere, não pesa no bolso. Então tem pessoas que estão ficando frustradas porque elas dizem: eu estou fazendo a minha parte, eu estou indo à igreja. Samuel também estava lá no seu congregar diante de Eli. Fala, não te chamei, não tenho nada para você. Mas quando ele entendeu, volta, isso é Deus. Você diz assim: fala que o teu servo está ouvindo, fala que o teu servo está interessado em responder, fala que o teu servo quer dialogar. E quando ele falou, Deus não parou só em Samuel. Deus agora trouxe a incumbência, a mensagem, a instrução. Tem pessoas paradas há muito tempo, que está desenvolvendo uma frustração, porque Deus não me abençoa. Porque a bênção está vinculada ao cumprimento do desígnio. Quando você corresponde ao desígnio, vai desencadear um processo de liberação do favor e da graça de Deus. E você vai poder ser e fazer aquilo que Deus tem em vista a teu respeito. Você está comigo? Essa resposta que todos devem dar. Não podemos tentar viver essa malícia de violar os princípios de Deus, de ser esperto, de só querer tirar proveito. Isso não dá certo no reino de Deus. Nascemos de novo e no reino de Deus é o contrário. Quem quiser ser grande,
a Bíblia diz: desenvolva o oposto, ser pequeno, ser servo. Nesse desejo de ser satisfeito, eu acredito que vem para a gente essa incumbência de satisfazer. Eu falava ontem na conferência de oração, estamos acostumados em oração como oração de petição, que sempre temos algo a pedir, mas a gente precisa ser elevado para um nível de maturidade, quando a oração deixa de ser petição e passa a ser consagração. Essa disposição de dar, de se doar, de se disponibilizar, isso é idade adulta, onde as coisas consistentes de Deus conseguem crédito para uma liberação maior. Eu estou com muitas expectativas. Eu acredito que podemos estar dando início a uma temporada de coisas novas que ainda não foram vistas. Eu sou crente velho, 40 anos de convertido, estou há 32 anos no Ministério Verbo da Vida, mas me sinto devedor, porque com respeito ao tempo, eu tenho falta de coisas, no quesito do que Deus precisa manifestar. Fico receoso ou cuidadoso de não estar sendo omisso ou transgredindo ao ponto de Deus não encontrar confiabilidade. Como Janaína ministrava sobre os motivos que muitas vezes nós apresentamos na expectativa de ser e fazer, mas que motivo está lá? Será se isso não está sendo a causa de limitar? O que nós temos como carência? As manifestações do Espírito com uma frequência maior. Janaína falava, que pode começar num ritmo, mas a expectativa de Deus é que a gente seja achado idôneo, que esse ritmo ganhe um ritmo maior. Eu não acredito, irmãos, que Deus planejou cultos para iniciarem e terminarem sem Deus poder ter uma participação mais ativa. Eu não acredito que Deus planejou que pessoas necessitadas cheguem nos cultos e voltem da mesma forma. A gente tem um caso na Bíblia que me chama a atenção. Diz que quando Jesus desceu do monte da transfiguração, ele e mais os 2 discípulos, 2 ou 3? 3, Ajuda aí as contas. Encontrou os 9. E diz que os 9 estavam lidando com uma situação. Um pai que chegou para Jesus e disse: tem misericórdia do meu filho, porque vem um espírito sobre ele, e uma hora ele cai no fogo, outra hora ele cai na água. Olha que necessidade. Se coloca no lugar desse pai que tem um filho vivendo esse problema. E eu trouxe para os teus discípulos e eles não puderam. Não poder é normal. Para a gente que é coleguinha, do comportamento, a gente é perfeitamente compreensível, porque tem coisas que eu também não posso. E a gente faz defesa aos 9. Mas Jesus chegou com uma natureza, com uma visão, com uma perspectiva diferente e disse: ó geração perversa, até quando eu vou estar com vocês e vou suportar isso? Jesus não viu como normal aquele menino voltar do mesmo jeito, porque aquele grupo não pôde dar resposta favorável àquela necessidade. Jesus atribuiu aquela incapacidade à incredulidade, à perversidade, porque incredulidade é perversidade espiritual.
A Bíblia diz que não deve existir em nós um coração mau e perverso de incredulidade que nos afaste de Deus. Aí eu vejo o teor de egoísmo muitas vezes justificando esse não podemos. Passam pessoas diante da gente e a gente sabe, eu desejo, que pena, lamento, mas não posso. E a gente vive essa justificativa, queria, lamento, mas não posso. E as necessidades passam, e o que eles encontram é, não puderam, não puderam. Eu acredito que muitas necessidades que têm vindo às igrejas, era para ter respostas favoráveis. Se encontrasse em mim e em você maturidade. Às vezes nós ministramos assim, as pessoas estão dizendo amém. Era para os pastores fazer isso mesmo. Eu não estou falando de pastores, eu estou falando do corpo de Cristo. Eu estou falando dessa consagração ao plano que Deus tem nas nossas vidas, ao ponto de poder corresponder às necessidades. Que Deus possa nos encontrar nessa faixa etária adulto. Você não foi chamado para viver uma infância eterna. Eu quero finalizar, fica feliz porque o tempo já cumpriu. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Diz assim: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes? Tem alguém que quer viver essa condição? Eu amo viver. Eu não vejo a hora de acordar amanhã. Esse tempo da noite para mim é prejuízo. Eu não vejo a hora de acordar amanhã. Estou cheio de entusiasmo. Eu amo viver. A Bíblia diz: você quer amar a vida? Para quem está vivendo num mundo onde a depressão tem sido uma marca, isso deve ser uma promessa maravilhosa. Amar viver. Diga amar viver. Diga, Deus me criou para amar viver. Oh, aleluia, que promessa poderosa. Crente deve amar viver. Amar a vida e ver dias felizes. Ei, Deus planejou para que você tenha dias felizes. O que fazer? Eu vou te garantir, não está dentro da plataforma egoísta. Isso é um resultado de alguém que faz opção de prática, responder ao desígnio, ao propósito. Ele diz: essa pessoa que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal, evite que os seus lábios fale dolosamente. Diga para a pessoa do seu lado: tenha cuidado com o que você fala. Eu vinha falando com o pastor Joás, dizendo, né? A Bíblia diz que nós vamos prestar conta de toda palavra que sai da nossa boca. Se a gente tivesse consciência disso, a gente colocava um vigia nas nossas palavras. Porque tudo que você falar, você vai prestar conta. Então, uma pessoa que é tagarela, hein? Uma pessoa que julga demais, está errado mesmo, vai prestar conta. Seja cauteloso. Quer ser feliz? Coloque um guarda nas suas palavras. Aparte-se do mal. Pratique o que é bom. Busque a paz e se empenhe por alcançá-la. Isso é o resultado de quem quer ser feliz e amar a vida. Diga, corresponder. Ter esse cuidado, essa administração, envolve doação, dedicação. Então Deus tem um chamado, Deus tem um propósito, mas está esperando essa iniciativa da sua parte. Talvez até hoje você não tenha feito essa oração, mas eu quero que você fique em pé agora e que você faça essa avaliação. Você já é experiente, você já está no corpo, você já conhece,
você já tem um dom, você já experimentou ser usado por Deus, você não pode retroceder e olhar para trás. Você não pode se demitir. Você não pode dizer, eu não quero mais, eu não vou mais, eu não faço mais. Não, é loucura. Você precisa mesmo ter essa prontidão, essa disposição. Fala, Senhor, demonstra o que você quer e o teu servo vai corresponder. Você está pronto a fazer essa oração agora? Oh, aleluia! Eu não quero estar fora, eu não quero ser à parte, eu não quero ter uma natureza diferente daquela que Deus estabeleceu e tem expectativa. Eu amo dar. Diga, eu amo dar. Diga, eu prefiro dar do que receber. Oh, aleluia. Pai, no nome de Jesus, levantamos mãos. Nós entendemos a necessidade de corresponder ao propósito. Eu, como crente, Senhor, e conto anos que pode ser tido por experiência, posso estar faltoso a ser mais preciso, a te responder com precisão. E a minha disposição é: fala que o teu servo ouve. Há disposição no meu coração em te obedecer, Senhor. Eu não vou parar, eu não julgo ter alcançado, eu não tenho isso como a plenitude, mas eu me deixo levar para o que é perfeito. Eu quero corresponder. Fala que o teu servo ouve. Eu coloco diante de ti, Senhor, a diversidade. Tem novos convertidos aqui. Tem pessoas, bebês espirituais, crianças, que na condição de Samuel nem sabem responder. Estão sendo instruídos, mas tem um coração pronto, dizendo: fala que o teu servo ouve. Que o Senhor possa dar continuidade a essa instrução, esse diálogo. Há diversidade, Senhor, de níveis. E a minha oração é que não haja egoísmo, que essa condição não se estabeleça nas nossas vidas. Nós deixamos ser removida todo egoísmo que tem inibido o amor, que tem impedido a compaixão, que tem tirado da gente a misericórdia, e que o eu tem roubado uma vida devota, consagrada. Nós nos voltamos e declaramos: fala que o teu servo ouve. Há disposição em te obedecer, há disposição em acolher os planos e propósitos. Quem você quer ajudar? A quem você quer socorrer? A quem você quer instruir? Fala que o teu servo ouve. Não somos egoístas, não estamos retendo. Como igreja, nós nos dispomos a deliberar, Senhor. Eu declaro paz nesta consagração, em o nome de Jesus.